Neemias capítulo 8. Então, agora, né, que cada um reconstruiu sua parte, a parte da sua casa, e Neemias coloca o portão dos muros, e aí você vai ver nos capítulos anteriores os inimigos se levantando contra ele para tentar impedi-lo de fazer esta obra. E agora ele vai estabelecer guardas, né, para proteger a cidade, porque agora a cidade, antes, né, no começo do livro, a cidade estava desprotegida, né, e ele vai com o intuito de reconstruir esses muros. E ele não fala nada para ninguém, né? E a gente precisa entender que às vezes Deus nos dá uma visão, e aí a visão que Deus deu para você, ele não deu para outra, ele deu para você. Então quem tem que fazer é você, né? Então Deus mostrou para ele, né? E aí tem uma história muito legal de um pastor falando que ele estava vendo algumas coisas, um rapaz, membro da igreja, estava vendo alguns problemas na igreja, e ele falou, se você está vendo, é você que tem que resolver. Né? E aí Deus deu a missão para Neemias, e Neemias foi. Ele foi porque ele entendeu que não era para outro, era para ele, aquela missão era dele. E ele foi fazer, independente de quanto de resistência que ele encontrou para fazer, ele foi fazer. Né? Ele não se intimidou, não se acovardou, porque Deus mostrou foi para quem? Foi para mim. Então quem que tem que fazer? O outro? Não, sou eu. Então ele foi obstinado. Você já conheceu alguém obstinado a fazer alguma coisa? Porque ele teve a visão, porque Deus mandou ele fazer? É sobre isso, é sobre a gente entender que se Deus mostrou para mim, quem tem que fazer não é a Andresa, sou eu. Se Deus mostrou para você, quem tem que fazer é você. Então, seja obstinado a fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Né? E aí, com 52 dias, ele reconstruiu os muros. E aí não foi, vou esperar o material chegar, não. Ele usou o que tinha. Pedras queimadas. Então, é para fazer o que precisa ser feito com o que tem na mão. Mas eu não, quando eu tiver isso, eu vou fazer. Quando eu tiver aquilo, eu vou fazer. É para fazer com o que tem. E aí, Deus nunca vai te dar algo para fazer na tua mão quando você tem recurso. Ele sempre vai te dar algo maior do que os seus recursos. Né? E aqui a gente vai ver as dificuldades que o povo estava vivendo, e ele disse que ele não foi pesado a ninguém, mas ele foi fazer o que Deus mandou. E aí, por fim, ele fortifica a cidade. Porque a gente tem que entender que uma cidade naquela época, sem muros, estava desprotegida, estava perdida, estava à mercê dos inimigos, estava à mercê dos ladrões, dos salteadores. No meio da noite, vinham os viajantes, entravam na cidade, faziam o que queriam e iam embora. Agora, uma cidade murada, não. Uma cidade murada no meio da noite, os muros eram fechados, e aí tinha guarda. E aqui ele vai estabelecer os turnos dos guardas para protegerem os muros da cidade, porque agora não é qualquer coisa, né? Vamos lá. Então, agora que o povo está protegido, precisa acontecer uma coisa aqui. E aí ele vem e traz para o povo direção, porque esse povo aqui estava vivendo do jeito que queria. Então, vamos lá. Esdras lê a lei diante do povo. E chegando no 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, ou seja, todo mundo como uma só pessoa unida. Eu acho muito legal essa ideia de como um só homem, né? Eles estavam unidos na porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Assim, os homens como mulheres e todos os sábios que ouvirem no primeiro dia do 7º mês, leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Olha só, então esse dia aqui não era um dia qualquer.
Esse dia aqui era o dia de. É, era o Ano Novo Judaico, tá? Yom Teruah, né? Que se liam a lei, lia a Torá. Então, a cada 7 anos, ela deveria ser lida, tá? Então, ó, leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, sábios de ouvido e de todo o povo, que estavam atentos à lei, ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizeram para ele, a fim dos que estavam em pé junto dele, a sua mão direita. Então, precisaram colocar ele no lugar mais elevado, para que todos pudessem vê-lo. Ao pé, junto à sua mão direita, Matitias, Semaías, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, e Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-lhe todo o povo, pôs-se em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, filho de Ibane, Serebias e Jamim, Acube, Sabetai e Odias, Maceias e o Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo que estava no seu posto. Leram o livro da lei de Deus e declarando, explicando o sentido que faziam que se lendo entendesse. Então, o que acontece? Essa lei, a lei, ela deveria ser lida a cada 7 anos, como a gente já comentou. Porque o menino ia ouvir, depois, com 7 anos, ele ouve de novo. O bebê ia ouvir e não entender, lógico, né? Depois com 7, depois com 14, depois com 21, depois com 28. A vida toda, de 7 em 7 anos, essa lei deveria ser lida para todo o povo, né? Vai para começar um entendimento. E aí eu vou dizer o seguinte, que deveria ser lida esse negócio todo ano. Mas foi Deus que mandou, então não é um questionamento. Porque o povo, ouvindo a cada. Gente, o povo aqui ouvindo quase todo dia, já não muda. Não muda. Imagina a cada 7 anos. E aí, num tempo onde o acesso à informação era zero. Então, uma coisa acontecia lá numa outra cidade, demorava meses, às vezes anos, para as outras pessoas dos outros lugares saber. Hoje acontece uma coisa aqui agora. Em 5 minutos, o mundo inteiro já tem aquela informação. Né? E aí aumenta a informação, aumenta a tecnologia, aumenta o aumento da ciência, mas o ser humano continua errando, caindo, tropeçando, não quer mudança. E aí ele fala, não é questionar Deus não, tá? Mas aqui o que acontece também? Deus não deixou aqueles levitas espalhados entre as cidades à toa. O papel dos levitas era ensinar os judeus, o povo. Então, o papel deles não era só estar cortando o pescoço dos animais. E aí ia uma vez por ano, eles depois, né? Isso aí na época de Davi, que foram divididos em turnos. Agora eles subiam a Jerusalém uma vez por ano, uma vez por ano, eu vou dizer, para o trabalho. Meu Deus, para o trabalho. E quando tinha festa? Tinha que ir. Então, mas o trabalho deles não era cuidar da vida deles só. Era ensinar o povo. Então, por isso que quando
as tribos se dividem, os reinos se dividem, Jeroboão dá um jeito de expulsar os levitas da terra, porque ele sabe que os únicos que tinham poder de fazer o povo se voltar de novo para Deus eram eles. Então, o que ele faz? Manda os levitas embora. Né? E aí ele levanta levitas de qualquer jeito para poder serem sacerdotes lá dos seus deuses, do bezerro. Então, vamos continuar aqui. Neemias, que era o Tissata, sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam todo o povo, disseram a todo o povo: este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Por quê? Todo o povo chorava quando ouviam as palavras da lei. E aí, eu vejo dois cenários. O primeiro é dos mais velhos, que viram a história do templo, viram e ouviram a lei, e sabiam que eles haviam sido levados para aquele lugar. Por quê? Porque eles não obedeceram o que estava escrito na lei. Porque, gente, o que ele leu? Ele leu nada mais, nada menos que Deuteronômio 28. Porque ele não ia conseguir ler a Torá inteira. São um compêndio de 5 livros. Então, ele passou a manhã inteira lendo. Então, você pode ter certeza que não foi tudo, mas é a parte, provavelmente, sem sombra de dúvida, foi a parte da lei que vai falar das bênçãos, vai falar da maldição, vai falar dos mandamentos, e esse tanto de coisa. E aí o povo ouve e começa a chorar. Por quê? Aí tem o primeiro cenário, os mais novos que nunca ouviram aquilo, que estão felizes por estarem ali em celebração, né, no mês de Tishrei, no dia de Yom Teruah, que é o Ano Novo Judaico. O outro povo que nunca ouviu. Então, um povo que ouviu, que já conhecia, que já sabia, que chorou porque sabia que eles erraram, e o outro porque nunca tinha ouvido e estava feliz porque estava ali celebrando. Então, juntou o choro de um com o outro. E aí ele fala assim: não chora, vai embora, vai para casa, comam gorduras, bebam doçuras, enviem porções às que não têm nada preparado para si, porque esse é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, né? Porque, na verdade, tem o dia mesmo, que é o próximo, que está chegando, que é o dia do Yom Kippur, que é o dia de afligir a alma com jejum e se entristecer. Esse dia aqui, não. Então, ele fala, por quê? Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Então, se alegrem, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Mas esse povo aqui conseguiu perceber o tamanho da gravidade do que tinha acontecido lá atrás e a bênção que eles tinham de hoje poder estar em casa. Então, vamos lá. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo para o Senhor, não vos entristeçais. Olha só. Então, enquanto o dia do perdão, né, o dia lá do bode expiatório, era o dia em que você tinha que afligir a sua alma, nesse dia aqui não era para ficar triste, era para celebrar. Então todo o povo foi se comer e beber, e enviar porções e fazer grande festa, porque entenderam as palavras que as fizeram saber. E aí agora vem as festas dos tabernáculos. No dia seguinte, ajuntaram as cabeças dos pais, todo o povo. Eu devo ter feito alguma confusão aqui, depois eu vou olhar de novo. Vamos lá. Ajuntaram as cabeças do povo, dos pais e os sacerdotes, os levitas, Esdras, o escriba, isso para atentarem nas palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade das festas do 7º mês. Então, essa festa já tinha sido estabelecida há muito tempo, que eles deveriam subir a Jerusalém e morar em cabanas 7 dias.
E assim, publicaram e fizeram passar pregão por todas as cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramo de oliveiras, ramos de zambujeiros. Gente, zambujeiro é uma oliveira, tá? Uma oliveira brava. Ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores esparsas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um ao seu terraço, e nos seus pátios, e nos pátios da casa de Deus, e na praça, na porta das águas, na praça da porta de Efraim, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas, e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num. Então, olha só, olha o dado que ele deu aqui. Eles fizeram uma festa e habitaram em cabanas porque nunca fizeram. Desde a época de Josué, depois que penetraram na terra, nunca fizeram. E aí a gente vai olhando uma sucessão de desobediência, porque a gente vai ver lá na história do ano sabático que a terra nunca descansou também, né? A cada 7 anos a terra vai ter seu descanso. No 50º ano a terra vai ter que descansar. E ninguém fez, ninguém observou. Aqui tem outra coisa que Deus mandou fazer que ninguém observa. Vocês já repararam para reparar, para observar? Que tem muita coisa que Deus nos chama, nos convida, e a gente não observa. A gente não observa. Estou falando só disso aqui, não. Estou falando de tanto de todas, em muitas áreas da nossa vida. E aí a gente observa uma coisa que é grande, mas uma coisa pequena a gente não enxerga. Né? E aí a gente está na hora já passou da hora da gente começar a analisar a nossa vida, analisar as coisas que Deus chama de boa e perfeita. Porque são coisas, porque assim, é aquela coisa, Deus te chama para fazer uma coisa pequena, mínima. E aí eu não sou capaz de obedecer numa coisa pequena. Como que só que aí tem aquela coisa, eu não consigo obedecer o mínimo, mas eu quero alcançar o grande. E aí esses dias eu estava aqui com uma demanda que Deus tinha me mandado fazer. E aí eu fiquei pensando, falei, mas aí ele falou para mim, se você não pode, se você não consegue obedecer nas pequenas coisas, como você vai alcançar as maiores? Se eu não tenho, e aí a gente tem medo, eu ouvi isso ontem, e eu achei sensacional. A gente tem medo de fazer as coisas, então o que a gente faz? A gente escolhe desobedecer, porque a gente tem medo. Por que a gente não escolhe fazer o contrário? Eu estou com medo e eu não vou fugir, eu vou obedecer. Porque você está com medo, então vai com medo. Não, a gente faz o quê? A gente desobedece, a gente recua. A gente recua. E aí a gente não vive em obediência, porque a gente não observa as coisas pequenas que Deus dá, porque isso é pequeno demais. Isso é pequeno demais. Então a gente está esperando a coisa grande, mas a gente não consegue obedecer a pequeno. Porque é muito pequeno. Então, para gerar confiança em Deus, a gente precisa, lógico, gente, Deus sabe de todas as coisas, mas se você não tem condição de obedecer as menores, você não vai alcançar as maiores, por quê? Porque você não quer obedecer. Nem a falta de obediência, a desobediência, ela vai trazer muitas implicações para Israel, né? Tanto que aquele cálculo lá de 70 anos que Deus faz, que eles passam na Babilônia, é porque a terra não descansou 70 anos e agora ela tinha o direito de descansar. Vamos lá, ó. Josué, filho de Num,
Até aquele dia houve grande, e aí então houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei, desde o primeiro até o derradeiro, e celebraram a solenidade das festas, 7 dias. No 8º dia, a festa de encerramento do segundo rito. Terceiro passo. Ah, são passos aqui. Então, olha só. Primeiro, eles leem a lei, no capítulo 8. Depois, no versículo 13, o segundo passo, festa de tabernáculos. O terceiro passo, eles vão se arrepender e confessar o pecado. Então, ó, no dia 24 deste mês. Então, essa festa começou. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui tá, diz no 7º mês. Ah, tá, isso mesmo. Ó, primeiro dia do 7º mês. Agora, no dia 24 do mês, então já tinha passado 20 e poucos dias, se ajuntaram os filhos de Israel com o quê? Jejum. Pano de saco. Lembra que num dia não era para se entristecer, nem chorar. Agora, esse dia que é. A geração de Israel apartou-se de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu rosto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte fizeram confissão, adoraram o Senhor, seu Deus. Então, esse povo aqui já estava vindo de um processo de leitura e exposição da palavra. Então, pode ser que tenha começado em Gênesis, pode ser que tenha começado em Gênesis, ou então tenha começado a partir de Deuteronômio. Então, está havendo aqui uma construção para que esse povo possa se converter e mudar realmente a sua conduta. Olha só. Então, para quê? Confessar o pecado. E aí não é o pecado. Deus, fulana pecou. Não, quem pecou? Nós pecamos. E eu acho muito legal essa ideia dos profetas, dele colocar não a nação como pecador, ele se coloca junto. Ele fala, Senhor, nós pecamos, porque o pão é de quem nosso, o pai é de quem nosso, o pecado é de quem? Nosso também. E ele fala, levantando o seu rosto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão, adoraram o seu Deus. E aí eu estava falando sobre orar sozinho. Ontem eu estava numa reunião e estava falando sobre orar sozinho. Gente, é muito mais fácil, pelo menos para mim, orar no coletivo do que orar no individual. Por quê? Você fala isso. Né? Você pode estar se perguntando, é mais fácil orar sozinho. Para mim, não é. Porque quando você ora sozinho, você está orando aqui e tal, mas ali você está sozinho, não tem você, é você e ele. Ali não dá para fingir. Ali não dá para enganar. Não dá para mentir. A gente até tenta. Por quê? Ele está em todo lugar, em toda parte, em todo tempo. Então, o que você fez no seu trabalho, o que você fez na rua, o que você fez no seu banheiro, o que você fez em todo lugar, ele estava com você. Né? É literalmente aquela palavra assim, não te deixarei, nunca, nunca te desampararei. Onde você estiver, ele está. Só que aí vai chegar um momento em que uma coisa é eu confessar, Elza, aconteceu isso e isso, e tal e tal. Outra coisa é eu confessar para alguém que estava lá e já viu, já sabe. Então, para mim, isso é muito difícil. De ter que confessar. E aí eu já chego assim, porque quando eu falo alguma coisa, tomo alguma atitude, e aí tem a hora de orar, e eu falo, Jesus, está chegando aquela hora. Que eu vou ter que falar sobre aquele assunto que eu não quero falar, porque o senhor estava lá, o senhor viu. E aí eu chego e falo, olha, então,
choveu, se eu estava lá, mas eu fiz isso e isso, porque aconteceu isso, eu sei que estava errado, não tem desculpa e tal. Então, gente, é você despojar. É se despojar. E aí eu pergunto assim, é fácil? Quando você quer, como é que eu vou dizer? Acha, eu estava falando ontem sobre oração com jovens, que engana, a gente pensa que a gente engana Deus, mas a gente não engana. Então, infelizmente ou felizmente, né, não dá para enganar Deus. Pensando aqui com os meus botões, né, porque às vezes a pessoa ela tem vergonha, receio, medo de orar, abrir o microfone para orar coletivamente. E, na verdade, para mim, eu estou falando de mim, eu tremo mais na base quando eu preciso dobrar meu joelho e falar sozinha, do que quando eu preciso abrir o microfone. Porque ali eu sei que gente, as maiores lapadas da minha vida eu tomo é nessa hora, né? E também as maiores revelações de livro, de insights que eu tenho é quando eu estou orando. Então, tem a parte, não vou dizer a parte ruim, porque não é ruim. Tem a parte que a gente treme, mas depois que você vai, principalmente após um erro que você pratica, né, que você tem que chegar lá e confessar para quem viu e estava com você na hora, é aquela hora que ele fala assim: vai orar, e você está tão atarefada, e você fala: ai meu Deus, não, daqui a pouco eu vou. E aí, ou então você levanta de súbito e vai, é que todas as vezes que ele me chama, que eu vou, eu saio de lá renovada, com uma coisa diferente, é extraordinário. Então, assim, mas não é fácil. Para mim, não é fácil. Talvez é porque eu tenho muitos, muitos, muitos pecados e preciso ser muito, muito, muito tratada. Então, como eu preciso ser muito, muito tratada, muitos pecados, eu vou dizer muitas falhas, né? Então, como eu tenho muitas falhas, talvez por isso seja tão duro para mim, né? Não dá para não, nesse lugar não, você não usa máscara. Nesse lugar você pode querer usar, você pode até usar. Só que aí não adianta nada. Não adianta nada, né? Você não sai transformado, né? O lance por quê? Gente, é muito doido essa coisa de orar, por quê? Porque a gente também pode entrar, dobrar o joelho lá e orar sem o coração. Até pode. Quantas orações sem o coração eu já fiz? Um monte, né? Sem entrega. Já fiz um monte. Então, o que que acontece? Só gastou tempo. É aquela coisa que a gente fala da oração não passar do teto, né? Porque você não colocou o teu coração, a tua emoção, o centro das emoções, né? A gente fala o coração, a Bíblia às vezes fala coração, às vezes fala rim. Então, às vezes a gente não colocou, não foi para esse lugar com esse coração. Então, não teve, exatamente, orou, não se arrependeu. E aí, quem já está vivendo em pecado, não ora. Já reparou? Que quem está na prática do pecado não consegue, porque ele sabe que quando ele chegar nesse lugar, o Senhor vai confrontar. Então, a gente vai, e a gente precisa entender isso, porque a gente vai se afastando de Deus. E a oração, ela é muito importante, né? A gente precisa se despojar todo dia, né? E ouvir, por mais difícil que seja o que você vai confessar, por mais difícil que seja o que Deus vai te responder de volta, a repreensão que Deus vai te dar, a gente não pode parar de orar, porque senão a gente está perdido. Se Deus não limpar a gente da nossa chaga, a gente só está perdendo tempo. Então a gente precisa se expor e se colocar nessa mesa de dissecação. E aí Deus te analisar e falar, olha, isso aqui tá legal, mas isso aqui eu não estou gostando. É sobre isso, né? Vamos lá. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em voz alta ao Senhor, seu Deus.
E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram: levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantando sobre bênçãos e louvor. Tu és tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, e a terra, e tudo quanto nele há. Os mares e tudo quanto neles há, e tu guardas em vida a todos os exércitos dos céus, te adoram. Tu és Senhor, o Deus, que elegeste Abraão, e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Ele tirou Abrão e transformou em Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, para dares a sua semente e formares as suas palavras, porquanto é justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos. Eu acho muito legal essa ideia de orar a palavra, né? De voltar-se para a palavra e falar: Senhor, o Senhor fez isso e isso. Isso é como se a pessoa estivesse lembrando Deus do que ele fez. Eu acho isso muito legal. E ontem eu estava falando aqui com eles sobre oração, com os jovens. E eu estava assistindo uma série de mensagens com a missionária Edmé Williams. Ela lembra muito a minha avó. E ela estava falando sobre oração, e ela estava dizendo sobre quando Deus falou com Jeremias. Você não consegue correr com homens. Você quer competir com cavalos? Correr com cavalos? Ela estava falando acerca da oração. Por quê? Se eu não tenho prática de oração, e aí eu vou orar com a Tailine ora 1 hora. Quando der 5 minutos que a gente está de joelho dobrado, já acabou a oração, já acabou o assunto. Então, era disso, nesse contexto que ela estava comparando. Então, o que ela diz? Olha só, para quem não sabe orar e tem dificuldade, é o seguinte: você vai tirar 10 minutos, você vai ler a palavra 4 minutos. Depois você vai ler a palavra de 4 a 6 minutos, depois você vai orar essa palavra. Então, você vai começar a citar os versículos orando. Senhor, o Senhor fez isso e isso pelo teu povo. Olha, o Senhor derrotou os carros de Faraó. Israel atravessou do outro lado e não sei o quê. E aí, daqui a pouco, quando você perceber, você orou 10 minutos e não percebeu. Passou batido. Então, daqui a pouco, você já ora 15. Tudo isso orando na palavra. E aí, daqui a pouco, você começa a lembrar de pessoas. E aí, daqui a pouco, você está orando 1 hora e nem sentiu. Mas precisa ter um começo. E aí, a gente tem que começar de algum lugar, de alguma parte. Né? E eu achei essa dica dela muito legal. Muito legal. Porque, às vezes, a gente está muito... Eu, particularmente, eu estava muito barulhenta esses dias. Né? Eu dobrava o joelho para orar, minha cabeça estava em 1000 lugares ao mesmo tempo. Né? E eu tenho passado por esse período, até estava falando ontem sobre ansiedade, porque a gente que está fazendo, estudando, né, quem já fez psicanálise e tudo, tem um curso dentro da área só para falar, ela chamou o curso de Código da Calma. Então, ela dá exercício, dá respiração e tudo. Na teoria, eu sei, mas eu faço. E aí, eu ouvi outra pessoa dizer assim: aquele dia que eu estou mais atarefada é o dia que eu mais oro. Eu tenho que começar meu dia orando. Não, eu vou orar. Ela não faz nada correndo, nada. Ela vai tomar banho, é meia hora. Eu vou tomar banho, ele já volta, esquece.
tudo dela é assim, muito devagar. Velocidade 0,75. E aí, o que que acontece? É um aceleramento. E aí eu tô com essa coisa de escrever livro, de escrever. Gente, eu já comecei a montar o meu livro infantil, que eu tô com um projeto, ó, eu comecei a montar. Então, assim, já montei os personagens, já diagramei a história. Só que aí não é só isso, né? Não é, minha vida não é só esse quadrado. Então, daqui para lá, e aí a gente vai se acelerando, e não dá para fazer, não dá para viver desse jeito, né? Que eu tava, nem lembro que eu estava falando isso, mas vamos lá. Ah, tá, da oração. Então, é relembrar a Deus o que aconteceu, orar a palavra. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso que eu gosto sempre, porque quando, não sei se vocês perceberam que eu fico meio perdida quando eu não abro a Bíblia. Quando eu oro sem Bíblia, eu fico meio perdida. Porque eu tenho que ter, minha cabeça precisa ter uma referência. Eu tenho que ter uma referência. Então, sem referência, eu fico perdida. Então, tem que ter eu tenho que ser norteada pela palavra. Né? Então, para a gente começar com 10 minutos. Aí eu estava falando com eles, olha, ora 10 minutos, começa com 10 minutos. Daqui a pouco, mas tem que orar. Como é que a gente vai, gente, como é que o crente vence sem orar? Não vence. Não vence. Não vence. Então, olha só, porque soubeste que soberbamente os trataram assim, te inquiriste o nome que hoje se vê. Está falando de Deus, com o que Deus fez com Israel, com o faraó. O mar fendeste perante eles e passaram por meio do mar em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para alumiares no caminho onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, falaste com eles desde o céu, disse-lhes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Então, aqui, né, ele está dizendo que Deus mandou que eles seguissem mandamentos retos, estatutos justos e bons, leis verdadeiras, porque Deus deu. E aí, voltando lá, eu estava falando que eu estava barulhenta, então eu precisei fazer jejum, eu vou ter que permanecer nessa prática de jejum, é, sequencial, tipo, não, 20, eu tenho feito alguns de 21 dias, mas de vez em quando tirar um de 3 dias. Por quê? Porque, gente, nada vai tirar o barulho da tua mente, que não jejum. Nada vai desentulhar portais que precisam ser abertos através do jejum. E aí não é de qualquer jeito, não é só ficar sem comer. Não é só ficar sem comer. Tem todo. Ah, não, mas não tem uma. Tem. Tem. Você tem que começar consertando as coisas com o seu próximo. Você tem alguma coisa, se tem alguma confusão, alguma rixa, alguma coisa, avisar. E aí tem todo uma preparação para fazer isso. E aí, no segundo dia, quando eu fui orar, eu já estava mais estabilizada. Porque você está aqui orando e a minha cabeça está, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, tem aquilo ali para fazer, meu Deus, eu tenho que. Aí isso causa o que? Ansiedade, porque às vezes eu estou aqui sentada lendo a Bíblia e a minha cabeça está num lugar, no seguro do carro eu tenho que resolver. Tá na Segurança Social, que é o INSS aqui, tá não sei aonde, tá na revisão do carro que eu tenho que fazer. E aí você perde, porque Deus quer falar e você não consegue escutar. Por quê? Gente, tudo isso é ruído. Então, o jejum, ele vai fazer o quê? Ele vai, é igual um rádio que está chiando e está tendo duas frequências ao mesmo tempo. Você está tentando ouvir, mas tem um negócio e você vai lá e isso é coisa, gente, isso é antigamente, né? Hoje não. E roda o botão. Hoje ainda. Vocês acreditam que aqui tem ainda esses rádios? Os velhinhos usam muito radinho a pilha. Não é caixinha da JBL, não.
É as caixinhas mesmo, com pilinha e tudo. Que aí fica com um radinho assim. Então você vai lá e roda o botãozinho para poder o quê? Mudar, melhorar a frequência. Então é isso que o jejum faz com a alma da gente. Então vamos lá. Então vocês vão ver depois desses 21 dias. A frequência. Ó, e o teu santo sábado lhes fizeste conhecer preceitos e estatutos, manda, lhes mandastes pelo ministério de Moisés, teu servo. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrasse para possuísse a terra pela qual alçaste a mão, que lhe havias de dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a cerviz, e não deram ouvidos a seus mandamentos, e recusaram-se ouvir, e não se lembraram das suas palavras, e lhe fizeste endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram o chefe, a fim de voltarem para a servidão. Porém, tu, os perdoador, ó Deus perdoador, claramente misericordioso, tardio em ira-se, grande em beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro, agora ele começa a falar das falhas. Ó, de fundição, e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão da sua misericórdia, não deixaste no deserto. Na coluna de nuvem deles os apartou. Se apartou de dia para guiar pelo caminho, nem a coluna de noite para alumiar mostrasse o caminho para onde haviam de ir. E disse o teu bom espírito para os ensinar, e o teu manar não retiraste da tua boca, e lhe deste água na sua sede. Gente, se Deus quisesse exterminar esse povo de uma vez só, era só cessar o maná. De uma vez só. Mirou, tá bom. Mas Deus não é como a gente. A gente quer ver a pessoa sofrer, definhar. Deus não faz essas coisas. Né? E aí tem algumas coisas que eu vejo as pessoas atribuir a Deus e me dá uma revolta, porque Deus não é como eu. E aí eu vejo a pessoa falar assim, ai, porque Deus fez isso, isso e isso, aí eu fico olhando. Ah, porque Deus falou isso e aquilo outro, aí eu fico assim, me dá uma raiva e uma revolta, e aí ao mesmo tempo eu fico quieta. E aí eu fico assim, mas tem hora que eu falo, cara, teve um dia desse que eu tive que intervir, falei, cara, Deus não faz essas coisas não. Então, eu olhar para Deus e achar que ele faz coisa que ele não faria, é ter um conhecimento muito raso de Deus, sabe? E aí me dá um negócio assim, porque eu fico pensando, a gente faz as nossas coisas, comete os erros, né? E a gente coloca na conta de Deus, como se Deus estivesse chancelando porque deu certo. Como se Deus tivesse, porque, gente, aí tem um ditado que fala, que eu não sou muito de jargão, não, mas eu acho muito válido, porque nem tudo que está dando certo, Deus está aprovando, e é verdade. Então, se Deus quiser, não sei o quê, não sei o quê, e aí eu vou, corro atrás e consigo. Só que aí aquilo me afastou de Deus. Aquilo tirou a minha comunhão com Deus, aquilo fere o caráter dele, mas o que que acontece? Está dando certo é porque Deus abençoou. Então, a gente tem que entender algumas coisas, né? Sobre consequência. Então, vamos lá. Desse modo, sustentaste por 40 anos. Aí, igual falei, se ele quiser. Gente, o povo estava completamente dependente de Deus. Porque se Deus não mandasse comida e água, não ia demorar muito para morrer todo mundo. Então, ó, tiveram vestes e nunca envelheceram, seus sapatos nunca ficaram inchados, seus pés nunca ficaram inchados. Também lhes destes reinos, povos, e repartistes em porções,
para que possuam a terra de Seom, a saber, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra que tinhas dito os seus pais que entrariam nela, ou seja, cumpriu a promessa, que possuíssem. Assim, entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes da terra e a terra gorda, e possuíram casas cheias, de forma de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas, olivais e árvores, mantimento em abundância, e comeram, e fartaram, engordaram, e viveram em delícias pela sua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a sua lei para trás das suas costas, e mataram os seus profetas, que protestaram contra eles, para lhes voltassem para ti. Assim fizeram grande abominação, pelo que entregaste na mão dos seus angustiadores, e os que angustiaram mas no tempo da sua angústia, clamando a ti desde o céu, tu ouvistes, segundo a sua bondade e misericórdia, deste libertadores, que os libertaram da mão dos seus angustiadores. Olha só, então, os levitas que estão cantando, esse é um salmo, salmodiando ao Senhor, estão relembrando todas as beneficências que Deus fez, mas também não estão passando pano no que o povo fez, porque o pecado é de quem? O pecado é da nação. Então, nós pecamos, só que nós clamamos. E aí, se você for para Deuteronômio 28, você vai ver isso. Se você for para 2 Crônica 7, você vai ver isso. E aqui você está vendo isso. Olha só. Porém, tendo repouso, tornaram a fazer mal diante de ti, e deixaram na mão dos seus inimigos para que dominassem sobre ele, convertendo-se, eles clamando a ti, ouviste desde os céus, e a tua grande misericórdia livraste muitas vezes. Ele está falando de que época aqui? Época dos juízes. Por quê? Sempre vai ter essa implicação e essa coisa no texto dando ênfase. Nessa época, Israel não tinha rei. Israel não tinha rei. Então, como não tinha rei, cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos fazer. Então, o livro de Juízes, a época do juiz vai terminar na época de Samuel, porque Samuel foi o último juiz. Quando Samuel, porque assim, qual era o lance de Deus? Deus não queria que Israel tivesse um rei, mas ele sabia que eles iriam, em um dado momento, eles iriam pedir um rei, porque eles iriam querer ser como as outras nações. Só que Deus não chamou Israel para ser como as demais nações. Então, Deus dá um manual de instruções, como que esse povo vai viver. Deus dá um manual de instruções, como que o rei deveria viver. Que ele não podia multiplicar cavalos, não ter cavalaria. Que ele não podia voltar ao Egito. E aí a gente vê que lá na frente Salomão casa com uma egípcia. A gente vai ver e que Salomão teve muito dinheiro que não era para ter, muitas mulheres que não era para ter, muitos cavalos que não era para ter, um exército com homens montados a cavalo que não podia ter. E aí ele vai, aí termina a época do juízo, porque Deus queria uma teocracia, né? Teocracia é onde Deus é o soberano da nação. E aí vem a época de Samuel, ele estabelece o rei segundo o coração do povo. Um homem segundo o coração do povo. Tá? Mas quem escolheu, quem escolheu Deus, Saul foi Deus, tá? Não foi o povo. Deus escolheu. Deus ungiu, Deus separou. Conforme o coração do povo, Deus escolhe Saul.
Porque aquele que haveria de vir, que seria um homem que, conforme o coração dele, seria o próximo. E aí a gente fala que Saul foi o primeiro rei de Israel, e que Davi foi o segundo. Mas nesse meio de tempo, teve um filho de Saul que se tornou rei, que foi Esbocete. Então, quando Saul morre, Davi ele fica reinando em Hebrom, que é Judá. E aí depois, por causa de uma traição, Esbocete é morto, e aí eles levam a coroa, esses traidores levam a coroa para Davi. Mataram o cara dormindo, na covardia. Mas vamos lá. Então, aí então entra, sai da teocracia e vai para a monarquia. E aí a gente vai ver que depois da divisão do reino, norte e sul, 20 reis foram muito bons em Judá, e em Israel, 20 reis ninguém prestou. Ninguém, não cabe no dedo de uma mão. Ninguém, gente, ninguém prestou. Já pensou nisso? Ninguém serviu a Deus, ninguém abandonou o pecado, ninguém. Vamos lá. Protestasse contra eles, para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos seus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir, eu acho isso lindo, viverá. Ah, mas a lei, a época da lei, pá, 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 pá. Quem cumprir, viverá. Ah, mas isso aqui. Gente, não tem desculpa, não tem, como é que fala? Discussão. Quem cumprir vai viver. Ah, mas isso não existe mais, não? Então você pode adulterar. Então você pode pegar emprestado e não pagar. Então você não precisa amar o seu próximo. Ah, foi resumido. Então, foi resumido, mas tem que fazer. Eu não dou conta. O que foi abolido, gente? Lei cerimonial. Vou lá matar um cordeiro? Vou lá levar uma pomba? Isso aí foi abolido. Agora, lei sanitária, lei moral, foi abolido? Não. Então, a gente tem que entender que tudo que está escrito lá é para a gente viver. Né? O sábado é para Israel, mas olha, eu vou te falar que se eu pudesse, naquele dia não fazer nada, ficar só sentada lendo a Bíblia, não fazer nada. Olha, não me incomode, hoje é meu Shabat. Não fale comigo, nem no celular eu vou mexer. Mas, né, no mundo real, não é bem assim. Né? Então, ó, retiraram seus ombros e endureceram as suas cerviz e não ouviram, não quiseram saber. Porém, estendeste a sua benignidade sobre eles, pois muitos anos protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério de quem? Dos profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, entregaram na mão dos povos, mas, pela sua grande misericórdia, não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus grande, poderoso, terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta a aflição que nos alcançou, a nós e aos nossos reis, e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e os nossos profetas, e os nossos pais, e a todo o seu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo, quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houvestes e nós impiamente nos ouvemos. E nossos reis, nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, não deram ouvidos os seus mandamentos e os seus testemunhos, que testificaste contra eles, porque eles nem o seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa gorda que puseste,
diante deles, te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Olha só. Não foi suficiente Deus abençoar, Deus dar terra gorda, Deus fazer isso aqui. Agora, hoje, não foi. Nós não fomos. Hoje, nós continuamos, nós somos servos na nossa própria terra. Ou seja, os inimigos levaram eles embora e agora trouxeram eles de volta. Só que o que acontece? Eles voltaram para a terra, mas agora são tributários. Então, se não pagar tributo, o que vai acontecer? O rei vai marchar contra eles e vai destruir. E Deus fez eles para ser o quê? Uma nação livre. Só que não foi assim. Por quê? E aí eles estão orando e estão reconhecendo que o que eles estão vivendo é consequência. E aí quando a gente precisa ter isso em mente. Porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente culpa o marido, o vizinho, não sei o quê. E aqui ele entendeu que tudo que eles estavam vendo, a culpa não era de outra pessoa, a culpa era deles. Então, por causa do que nós fizemos, hoje nós estamos servos na terra que nossos pais, na terra que o Senhor deu aos nossos pais, para comer do seu fruto. Eis que somos servos nela. E aí eu lembro de Jesus falando sobre liberdade, e aí ser escravo, e aí os judeus falando, não somos escravos de ninguém. E eles estavam sendo servos, dominados por Roma. E aí eu leio esse texto, eu morro de rir. Porque a cegueira é tão grande, né, que eles não conseguiam entender que eles estavam sendo escravizados, que eles estavam sendo oprimidos, que eles precisavam de liberdade. Só que aí a liberdade que Jesus estava oferecendo era diferente da que eles queriam. Ó, e nela multiplica os seus produtos para que os reis pusestes sobre nós por causa dos nossos pecados, conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, estamos em muito grande angústia. Salmos 89, verso 11 ao 18 nos diz: Teus são os céus e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundastes. O norte e o sul, tu o criastes. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte a tua mão, elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará o Senhor na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa, o Santo de Israel, o nosso Rei. Provérbio 21, do 29 ao 31, o autor diz: O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Legal isso aqui, né? Olha só. Prepara para o dia da batalha. O cavalo se prepara, mas do Senhor vem a vitória. E aí, gente, quantas vezes a gente confia no cavalo, confia nos carros, quando aquilo que a gente espera não acontece do jeito que que a gente quer, né? Por quê? Porque às vezes vai tratar algo em nós também.
né? A nossa confiança. Às vezes eu coloco a minha confiança naquilo. E é sempre assim, é muito louco. É a tal da confiança. Por quê? Às vezes Deus fala com a gente assim: vou te dar a vitória. Então, você está olhando para uma direção certa de que a resposta vem dali. Olha, eu vou dizer para você que 90% das vezes, não vou falar 99,9, 90% das vezes não vem de onde você espera. Você está olhando para essa direção aqui, daqui a pouco você é surpreendido aqui. O negócio está vindo de cá e você fala assim, ué, mas esse cenário estava. Porque assim, então, é isso que ele está falando. O cavalo se prepara para o dia da guerra. Mas quem vai decidir se esse cavalo vai ganhar ou não é o Senhor. Então, seu papel é só confiar, descansar e só. Vamos lá. Atos 27 ao 44. Então, aqui está falando sobre o naufrágio de Paulo, né? Vamos lá. Quando chegou a 14ª noite, então 14 dias, impelidos por uma outra banda do mar Adriático. Gente, eu estava no mar, eu estava no mar Adriático, quando eu fui em Veneza. A água é um escândalo. Verde, verde, verde. E aí o mar Adriático ele vai invadindo. Veneza está sendo invadida pelas águas. Então tem meses do ano lá que a cidade, aquela praça São Marcos, fica cheia de água. Eles colocam as coisas para as pessoas andarem, mas na época que está cheio de água não dá nem para não dá para fazer turismo. Mas tem gente que vai. E aí, ó, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra e, lançado o prumo, achavam 20 braças. E, passando um pouco mais adiante, tornando o mar, o prumo, acharam-se 15 braças. E, tentando ir dar em alguns rochedos, lançaram à popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderem salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Esse batel é nada mais que um barquinho a remo, tá? Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já o 14º dia que esperais permanecer sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de vocês até de vós, de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando pão, deu graças a Deus e lançaram-se, peraí, dando graças a Deus e todos partindo, começou a comer. E tendo partido, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas, era muita gente. Então, quando eu tenho a ideia desse barco, nunca é um barco grande, é sempre uma caravela. Mas aqui dá para perceber que era um barco grande. Lógico, né, que provavelmente ele se dividiu em turnos para dormir. Não dava para dormir todo mundo, né? Então, mas não era tão pequeno assim. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já o dia, reconheceram a terra e enxergaram terra, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela a navio. E levantando as âncoras,
deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigindo-se à praia do mar. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a onda era tão grande que ela estava abrindo a popa do barco. Então, a ideia dos soldados foi de que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Como é que esse cara ia escapar, gente? Só tinha uma ilha. Só tinha uma ilha. Mas é aquela coisa, se eles escapassem, os soldados iam pagar com a vida. Com a própria vida. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os pusessem a nadar e lançassem primeiro ao mar, que se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. E aí, a gente encontra uma dificuldadezinha para pregar, a gente, ai, mas o Uber não vem me buscar. Ai, eu estou chamando o Uber não vem. Oi, irmã, não vou não, porque não estou achando Uber. Ai, irmã, está tendo greve de ônibus. Não consigo ir para o congresso. Você consegue alguém para me buscar? Na minha época era terminal. Não tinha Uber, não. Ficava naquele terminal de Carapina até 11 e tal da noite esperando o 515, 505 para ir para casa. Né? Com dinheiro, oferta, dinheiro de lanche só. Dava um dia para a gente comer um cachorro quente no terminal e a passagem. E aí o cara estava indo para Roma. No meio do caminho, Deus falou com ele: olha, vai ter um naufrágio. Vai ter um naufrágio. Olha, fulano, não vamos agora, não. Não, você não sabe de nada. Você não é. Não, cara, mas eu já viajei. Deus está falando comigo, que nada. Vamos embora. E aí chega no meio da estrada, né? O naufrágio. Mas aí isso foi extraordinário, porque Deus falou com ele, Deus avisou, desde do início da viagem, eles estavam sendo avisados, e aí no final, Deus fala com ele: você não vai perder ninguém. Você não vai perder ninguém. Eu entreguei todas essas almas nas suas mãos. E aí, gente, olha, eu vou dizer para vocês que eu tenho certeza que muitas dessas almas se converteram. E aí Deus desvia o curso num caminho para poder salvar almas numa ilha. Porque eles chegaram na ilha de Malta. Chegou lá, o cara, vamos dizer, o governador da cidade estava com o pai doente. E aí Paulo ficou lá meses pregando, porque tinha que esperar o inverno acabar para poder voltar, para chegar uma embarcação para levar eles embora. Não eram meses. Hoje, com 9 horas, você atravessa o oceano. Então, a gente tem que dar graças a Deus pelas facilidades que a gente tem hoje, e dificuldade para a gente pregar o evangelho, a gente não tem. Não tem dificuldade. A gente é que coloca. Então, gente, é isso.